Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live agora com o professor Sérgio Brusadelli. Espero que todos estejam bem. Então, hoje a nossa live vai ser sobre ozonioterapia. Nós vamos falar também sobre odontologia e vamos falar da relação com a pandemia da Covid-19. Sejam bem-vindos à nossa live. Pessoal que já conhece a ozonioterapia, eu gostaria que colocasse um joinha aí. Quem já fez curso com a gente também, coloca um joia. A Marta, minha irmã, tudo bem, Marta? Cristiabel, parabéns pelo seu bebê, que coisa linda. Luiz, pessoal que está entrando, por favor, manda um joinha. Quem olha, Luiz, tudo bem? Jerusa, tudo bem? Pessoal que já foi nosso aluno, dá um joinha aí. Nós estamos esperando o Dr. Sérgio Brusadelli entrar. O Bruno, tudo bem, Bruno? Renata, Bruno, Marcela. Então, pessoal, hoje o nosso conversa vai ser muito interessante. Nós vamos falar com o professor Sérgio Brusadelli de Brasília. Rebeca, dê um joinha. Olha, o pessoal que está entrando, Giovana, minha filha, que prazer. O pessoal que tá entrando, que já foi nosso aluno, por favor, dá um joinha aí. Quem já trabalha, Marina, quem já trabalha com ozonioterapia também, dá um joinha. Os coraçõezinhos, muito obrigada. Eu quero saudar a todos vocês. Hoje, então, a nossa live é com o professor Sérgio Brusadelli. Nós vamos ter a grata satisfação de estar com ele para falar sobre ozonioterapia, falar sobre o ambiente dos nossos consultórios hoje na pandemia. Quanto oi, quanto joinha, isso aí, o pessoal que já trabalha com ozonioterapia, eu quero que coloque um joinha. Ana, tudo bem, Ana? Então, enquanto vocês, nós estamos esperando o professor Sérgio Brusadelli entrar, eu quero dar uma dica para vocês. Laine, tudo bem? Oi, Dani. Pessoal, não se esqueçam de fazer a oximetria dos pacientes de vocês. Comprem um oxímetro, façam a aferição da oximetria. Jana, pessoal, Laine, então, todo mundo que já é nosso aluno faz um joinha aí. Eu quero todo mundo fazendo um joinha, tudo bem? Janaína? Então, olha, eu tô falando aqui da oximetria. Não esqueçam de fazer a oximetria nos pacientes de vocês. É muito importante nesse momento. E se vocês não puderem fazer isso, além da oximetria, indico também que vocês tenham um termômetro digital para fazer a aferição da temperatura. Pessoal, eu dei uma paradinha aqui porque o professor Sérgio estava tentando entrar aqui, mas voltamos agora. Tudo bem aí? Então, olha, quem já foi nosso aluno, faz um joinha, por favor. Ariane, minha secretária. Ariane é uma pessoa espetacular. Pessoal, quem quiser depois fazer algum tipo de consultoria com a Ariane, as assistentes de vocês que se quiserem aprender ozonioterapia, a Ariane sabe muita coisa. Então, olha, todo mundo que foi nosso aluno, dá um joinha. Vocês estão bem, vocês estão usando a ozonioterapia. Nós estamos aqui esperando o professor Sérgio, ele já vai entrar. Aí embaixo tem aquela setinha que é o direct. Eu quero que vocês mandem para o pessoal. O Sérgio Sérgio, você tem que solicitar. Se você não conseguir, você sai e entra de novo. Pessoal, voltei. Estou aqui ajudando o professor Sérgio Brusadelli para entrar na live. Então, hoje o professor Sérgio ele tem estudado muito a respeito de ozonioterapia na pandemia, como utilizar. Nós vamos falar um pouco sobre isso. De novo, pessoal que é nosso aluno, eu quero um joinha. Quem já usa ozonioterapia também, eu quero um joinha. Quem não usa vai conhecer muita coisa de ozonioterapia hoje. Jorge Henrique, Joique, no meu colega de turma, tanta gente bacana que está aí. Um minutinho só que o professor Sérgio Brusadelli já vai entrar. Isso, Liz, já usa ozonioterapia. Ana também já usa. Quem já usa vai dando joinha aí. É muito bacana. Tudo bem, Joique? Quanto tempo, né? Nós já estamos aí com 30 anos de formado. Então, um abraço para todo o pessoal. O professor Sérgio vai entrar agora. Muito bom.
Vamos lá, professor Sérgio, vamos ver se ele vai conseguir. Já aceitei ele aqui. Vamos ver se o professor Sérgio consegue entrar agora. Professor Sérgio, se não estiver conseguindo, sai e volta de novo. Angélica, tudo bem? Emildre. Então, olha, lembrando, pessoal, de utilizar o termômetro para aferir a temperatura digital dos pacientes. Lembrar também de fazer a oximetria. Então, hoje nós vamos falar sobre a ozonioterapia. A ozonioterapia é uma técnica que utiliza uma mistura de oxigênio e ozônio. É uma técnica utilizada já há muito tempo, onde ela tem uma ação de antimicrobiana e de estimular o sistema imune. O professor Sérgio Brusadelli tem estudado muito a respeito de sistêmicos, nós vamos falar bastante aqui sobre sistêmico. Professor Sérgio, se você estiver me ouvindo aí, sai e entra de novo, parece que ele está com um probleminha ali na conexão dele. Lembrando que o professor Sérgio Brusadelli, ele é professor da UNB, Universidade de Brasília, com uma vasta experiência, principalmente com as necroses ósseas, principalmente as necroses ósseas medicamentosas. Então, importante que a gente possa sempre ter essa abordagem da ozonioterapia com esses tratamentos. Vamos lá, doutor Sérgio, vamos ver se ele vai conseguir entrar agora. Sérgio, está falando que você está desabilitado para entrar. Se você conseguir entrar com outro celular aí, eu estou aqui, Sérgio. Vamos lá, Sérgio, estou esperando o Sérgio para entrar. E aí, pessoal? Estou esperando o Dr. Sérgio Brusadelli de Brasília entrar. Então, vamos fazendo joinha, o pessoal que já trabalha aí. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite a todos. Que honra tê-lo aqui. Prazer enorme. Desculpe aí meu falta de jeito com as redes sociais, mas agora deu certo. Sérgio, quem diria, né? Quando que você iria imaginar que em 2020... você, o famoso professor Sérgio, estaria no Instagram, fazendo uma live. E olha, pessoal, mandem joinha quem já foi aluno do professor Sérgio. Sabe quem está aí com a gente também? O Joique, lá de Alfenas, eu vi você falando. Jorge Henrique, um grande abraço. Tarciso, olha aí lá, o Joique, eu fiz a maior propaganda. Então, olha, pessoal, é um prazer ter o professor Sérgio Brusadelli hoje, fazer essa entrevista. O Mauri vai estar aqui comigo, Ricardo, Leonardo Buzo, professor Leonardo Buzo, tanta gente tão bacana aqui. Então, Sérgio, vamos iniciar. Eu sei que hoje você está preparado, na verdade, como sempre, para falar conosco a respeito da ozonioterapia, sobre a nossa ação do sistema imune, na verdade, a ação do sistema imune com a ozonioterapia. E essa live vai durar só 1 hora, mas se a gente tiver um tempinho, nós vamos falar também da descontaminação do ambiente com o ozônio e a pandemia da Covid-19. Eu coloquei ali uma foto, Sérgio, da nossa chamada, mas eu gostaria que você se apresentasse e que você pudesse comentar essa foto. Essa foto está escrito lá, óxido nitroso, unifenas. É uma foto que eu tirei com você em Araraquara, dando aula. Então, nos conta sobre a sua trajetória, professor Sérgio. É um prazer tê-lo aqui, viu? Professora Magda, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade da gente estar trocando experiências, conversando sobre um assunto que é tão caro para a gente, né? Que é ozônio e ozonioterapia. Então, essa foto aí da Unifenas é muito interessante, porque já em 1995... nós lá da Unifenas começamos a trabalhar com óxido nitroso para sedação de pacientes em cirurgia e odontopediatria. E foi uma experiência muito bacana. E a parceria que a Unifenas fez foi com a empresa White Martins, que fornecia o gás, o óxido nitroso e o oxigênio para que a gente fizesse a sedação consciente. Então, muito rapidamente, para eventualmente uma ou outra pessoa que não conheça a sedação consciente, é o uso do gás em consultório odontológico
onde o paciente inala esse gás através de uma pequena máscara e ele fica bastante relaxado, bastante sedado, mas muito consciente. Então, é assim, muito bacana. O americano usa isso com uma frequência enorme. E Sim. os resultados são muito interessantes. Sim, porque Mas relaxa o paciente, né, professor Sérgio? relaxa, fica tranquilo, perde a noção de tempo, perde a noção de espaço. É assim, muito confortável mesmo. E no começo a gente fazia, inclusive, sedava o paciente com óxido nitroso e tratava com ozônio. Em alguns casos a gente tratou com ozônio. Olha, então já vamos tirar uma dúvida que está aqui, ó. O ozônio ele é tóxico. Não tenha medo do ozônio, mas tenha cuidado. É uma foto também do professor Sérgio Brusadelli. Para quem ainda não conhece o ozônio, eu pedi para todo mundo que é nosso aluno pôr um joinha aí, Sérgio, tem um monte de gente colocando joinha, os nossos alunos aí que já usam ozonioterapia. Então, para quem não conhece ainda, está entrando agora, porque você falou de inalar, o óxido nitroso inala. O ozônio pode inalar, professor Sérgio? O ozônio pode ser inalado em condições muito específicas. Então, eu diria o seguinte, 99,99% das vezes, não. Mas o ozônio ele tem uma situação onde ele pode ser inalado. E talvez eu consiga mostrar para os senhores aqui como é que é feito isso. É quando você faz com que o gás atravesse um azeite de oliva ou azeite de girassol extra virgem antes de chegar à inalação do paciente. É muito interessante essa relação, porque uma vez que o gás ozônio vai atravessar uma camada de azeite de oliva ou de girassol, ele vai reagir com esse azeite, através das duplas ligações de carbono, e aí, no final das contas, nós não vamos ter mais ozônio. Nós vamos ter o chamado ozonídeo, né? Que é um subproduto do ozônio. E esse, além de poder ser inalado, ele tem efeitos muito benéficos. Então, essa é a única situação onde o ozônio pode ser inalado. É muito interessante, professor Sérgio. Muito interessante mesmo. Bom, nós temos usado essa técnica como pré-operatório, por exemplo, de cirurgia de levantamento de seio para enxerto, né? Ou antes de fechamento de comunicação buco-sinusal. E é muito interessante porque a cirurgia, os resultados cirúrgicos após esse preparo é muito melhor. O resultado cirúrgico é muito melhor do que se a gente não tivesse feito essa técnica, né? Sim, é espetacular, porque entendendo que o nosso corpo, as nossas células, uma forma de inativar agentes patógenos é através também da produção dos peróxidos, né, professor Sérgio? Então, muito relevante isso. Professor Sérgio, vamos conversar um pouco sobre esse tema. A investigação dos procedimentos de ozonioterapia na pandemia da Covid-19. É um tema, vamos assim dizer, um pouco delicado, mas o pessoal que está aí, todo mundo que está mandando um joinha, Sérgio, é porque já é nosso aluno. E eu quero fazer uma homenagem aqui ao professor Sérgio Brusadelli, além do profissional que ele é, como professor, do ser humano, uma pessoa que sabe tratar o ser humano, que sabe que está tocando um semelhante. Então, e eu sei, professor Sérgio, que você tem estudado muito nesse momento agora sobre as aplicações sistêmicas da ozonioterapia na doença Covid-19. Lembrando, pessoal, da nossa área de atuação, também o professor Sérgio Brusadelli gostaria que comentasse sobre isso, sendo você o introdutor da ozonioterapia na odontologia para nós aqui no Brasil. Então, por favor, professor Sérgio, como que você pode contribuir conosco nesse assunto? É interessante, professora, porque nas nossas discussões, né, de saúde integral, da observação do ser humano como um todo, a gente conversa muito daquelas duas correntes grandes que se iniciaram particularmente na medicina 200 e poucos anos atrás, onde uma das correntes focava no micro-organismo, na bactéria, e a outra corrente focava na imunidade. Eles não falavam imunidade naquela época, mas falavam assim, na homeostasia interna, né, no terreno.
Sim. Então é muito interessante a gente fazer esse resgate histórico, porque enquanto um falava que quem causava a doença era o micro-organismo e o outro não, falava é o desarranjo interno do indivíduo que propicia o desenvolvimento da doença, nada mais correto, eu acho, do que a gente casar essas duas linhas, né? Nem só o micro-organismo causa e nem só o desarranjo, mas principalmente o desarranjo endógeno, que foi muito pouco explorado durante muitos anos. E a gente pode observar que o ozônio e a ozonioterapia, que é a aplicação terapêutica do ozônio, pode atuar nessas duas frentes. Então, anteontem, eu estava assistindo um debate que teve lá no Congresso Nacional, onde os deputados chamaram alguns médicos, entre aspas, a favor do ozônio e outros, entre aspas, contra o ozônio. Foi muito interessante, né? Foi uma oportunidade única. Quem puder assistir, vale a pena assistir a discussão, porque vai entender o contexto. Sim. Então, eu achei muito curioso, porque tinha uma médica que falava assim, ela não deixa de ter razão, mas ela não quis entender a base do negócio. Ela falava assim, mas como que trata 200 doenças? Não existe nada que trate 200 doenças. A hora que chegar em 10 doenças, aí eu vou aceitar o ozônio. Mas 200 eu não aceito. Eu, particularmente, também, eu não gosto muito desse negócio que o ozônio trata 200 doenças. Eu acho essa abordagem causa um pouco de impacto negativo. Sim. Mas se a gente parar para pensar um minuto, pensar que o adoecimento, quando a gente vai lá na célula doente, lá na mitocôndria doente. Então eu vou colocar aqui, olha, estresse oxidativo celular e INF2, professor Sérgio. Perfeito. Ajuda? Então, ajuda muito. Porque vamos imaginar um carcinoma, um tumor maligno, uma herpes, uma afta, uma veia que entupiu, o que você quiser. As mais diferentes manifestações de doenças, é muito provável que lá no nível celular, porque não tem como o organismo ficar doente se a célula não estiver doente, uma vez que a célula representa o organismo na miniatura, né? O organismo não fica doente no etéreo, né? No nada, né? Sim. Então, lá na célula, provavelmente nós vamos ter um desbalanço nesse estresse oxidativo. Ótimo. Então é muito curioso, porque por mais diferente que seja a doença, se a gente for estudar lá no seu princípio, vamos falar assim, bioquímico, muitas vezes doenças de manifestações clínicas totalmente diferentes têm o seu início muito semelhante. Exatamente. Então, se a gente enquadrar, vamos falar assim, 3 grandes grupos, doenças inflamatórias, doenças da deficiência imunológica e doenças microbiológicas, ou seja, de contaminação, nós vamos ver que o ozônio, dependendo da forma de uso, dependendo da via de administração, dependendo da quantidade de ozônio que a gente usa, ele vai agir lá naquela célula, lá naquele estresse oxidativo. E daí a gente consegue explicar que ele vai agir, entre aspas, em 200 doenças diferentes. Exatamente. Já ficou clássico nos nossos cursos, né, Magda? Sim. Que a gente fala o seguinte, olha, ozônio não cura nada. A única coisa que o ozônio faz de forma direta é matar bactéria, matar vírus e matar fungo. E eu estou citando aqui o BOT, perfeito, lá com ação direta e ação indireta, né? A tardia, a formação das espécies reativas de oxigênio, das espécies, os LOPs e os ROPs, né? Então, vamos destrinchar esse slide aqui, professor Sérgio. Vamos. Então, voltando um pouquinho, a única coisa que o ozônio faz de forma direta é matar micro-organismo. Todos os outros efeitos vão ser efeitos secundários. Então, como está sendo mostrado esse slide aí ao fundo, nós vamos ver que o ozônio, uma vez administrado sistemicamente, ele tem
duas principais vias de atuação, né? A via mais imediata, que é através da produção de radicais, particularmente o peróxido de hidrogênio, que vai estimular uma série de efeitos no organismo, e um efeito tardio através da oxidação dos lipídios das membranas, particularmente das hemácias, que vai fazer, então, os produtos de oxidação lipídica. Então, em decorrência desses mecanismos, nós vamos ter vários efeitos biológicos e bioquímicos mais do que comprovados. Muitas publicações já demonstram isso. Então, nós vamos ter um aumento da oxigenação dos tecidos, um aumento da resposta imune, o aumento do óxido nítrico, que é um vasodilatador, e um dos que eu acho, assim, um dos que eu reputo mais interessantes, que a gente pode modular isso na odonto, na medicina, na veterinária, que é o estímulo para o aumento das enzimas antioxidantes. Sim. Se a gente pensar que nós estamos imersos num ambiente oxidante, não só pela presença do oxigênio, mas por uma alimentação às vezes inadequada, por cigarro, por fumo, por poluição, uma noite mal dormida ou várias noites mal dormidas, nós vamos produzir dentro do nosso corpo esses radicais livres. E quem vai combater esses radicais livres, entre outros, são as enzimas antioxidantes. Então, o mecanismo do ozônio é muito simples de entender e a correlação que a gente faz, a analogia que a gente faz, por exemplo, é o veneno de cobra e a produção do soro anti-veneno de cobra. Que a gente sabe que, classicamente, antigamente, era feito através da inoculação do veneno de cobra no sangue do cavalo. Uma quantidade muito pequena que era capaz de causar uma resposta daquele animal, porém sem matar o animal. Era um estímulo pequeno. E o animal, o sistema imune do animal irá responder. Basicamente, isso pode acontecer conosco, professor Sérgio, por exemplo, se nós tivermos contato com o coronavírus nessa pandemia. Eu não sei falar eu não sei falar especificamente na pandemia, porque alguns trabalhos têm mostrado que, ao contrário do que se esperava de GG e IgM, essas respostas não estão sendo muito padronizadas. Olha, eu acabei de pegar meu resultado eu tive um resultado negativo do PCR, então tá certo, mas agora repeti e fiz novamente as minhas IgG e IgM e estão negativas. Mas tem pessoas que positivam no PCR. O Lúcio Lemos ele já fez várias lives, 70 dias depois dele positivar o SWAB do PCR, ele ainda continua com IgG e IgM negativo. Né? Então, perfeito. É muito interessante. Então, voltando um pouquinho, quando a gente faz a administração, então, do ozônio em pequenas concentrações, em doses frequentes, nós vamos, então, estimular essa resposta oxidativa no corpo, aumentando essas enzimas antioxidantes e a resposta imune. De uma forma indireta, então eu gostaria que quem estiver ouvindo fique muito claro, eu não quero dizer que isso seja uma cura contra o Covid, tá? Primeiro a gente tem que esperar as publicações, mas que com certeza o sistema imune do paciente vai estar mais ativo, com certeza vai estar. Se isso vai fazer diferença no Covid, a gente especula que sim, ainda precisamos de mais resultados. O que a gente tem acompanhado na Itália, particularmente na Itália, os grupos que trabalham com a ozonoterapia sistêmica, é que os primeiros resultados, os chamados resultados preliminares, mostraram um efeito muito positivo do estímulo do ozônio frente aos pacientes com o Covid. Então, olha só, professor Sérgio, para quem ainda não entende, não sabe, não utiliza a ozonoterapia, como que ela poderia ser utilizada? Como nessa técnica que nós chamamos de autohemozonoterapia maior. Nos fale um pouco sobre essa técnica. O professor teve a oportunidade de estar fora do Brasil várias vezes e conhecendo profissionais que trabalham dessa forma.
apesar de ser uma área que ainda nós, cirurgiões dentistas, não podemos atuar. Mas, por favor, então vamos dizer praticamente como que nós poderíamos utilizar o ozônio. Então, voltando àquela correlação de sangue, veneno de cobra e resposta imune, aqui no ser humano nós não vamos fazer veneno de cobra. A gente vai... O que consiste a técnica de autohemotransfusão ozonizada? A enfermeira ou o enfermeiro especializado, com treinamento nisso, ele vai coletar o sangue do paciente, 200, 250 ml, num frasco com anticoagulante, ou seja, o sangue está fora do corpo. Nesse frasco vai ser injetado o gás ozônio. Esse gás vai ser misturado com esse sangue para causar aquele estímulo oxidativo. E esse sangue, em seguida, vai ser devolvido para o paciente. Então, quando se fala auto, ou seja, é do paciente para ele mesmo, não é uma transfusão de sangue. Então, alguém que às vezes não conhece a técnica pode falar, puxa, mas vai ser o sangue do indivíduo A para o indivíduo B. Não. É o sangue do indivíduo A para o mesmo indivíduo A, com o estímulo oxidativo através do ozônio. Ótimo. Então, vamos falar agora para os colegas o que vai acontecer, então, desse ozônio no sangue e quando ele entra novamente. Você disse de enzimas antioxidantes, eu vou citar para os colegas que ainda não conhecem, o incremento da glutationa, da catalase e da superóxido dismutase, que são enzimas importantíssimas. Perfeito. Temos outras também, como, por exemplo, a G6PD, que é muito conhecido, né, nos hospitais, porque é o teste do pezinho. Um dos exames feitos no teste do pezinho é o nível de G6PD. E em outra análise, podemos falar de outra forma, o paciente, quando recebe esse ozônio, ele vai receber uma pequena e controlada agressão naquele sangue, e ele vai responder, então, defendendo-se contra aquela agressão através do aumento dessas enzimas antioxidantes. Em última análise, essas enzimas antioxidantes, entre outras coisas, elas atuam no nosso corpo, diminuindo os radicais livres, que podem causar doenças e envelhecimento. Excelente. Então, é muito interessante os artigos que a gente estuda, particularmente dos cubanos e dos italianos, com animais de laboratório e humanos, que quando eles fazem algumas sessões de ozonioterapia prévia a uma cirurgia, prévia indução de um trauma, que é a cirurgia, ou nos animais prévia indução de um dano, por exemplo, um dano renal, aqueles animais que receberam o ozônio prévio respondem e se recuperam muito melhor e mais rápido daquele dano do que aqueles animais que não receberam o ozonioterapia prévia. Eu posso aqui resumir um dos artigos muito interessantes, onde pesquisador, eu reafirmo, isso é feito tanto em animais quanto humanos. O que eu vou relatar é um em animal, porque foi feito um dano renal no animal. Isso não é possível de você fazer no ser humano, seria antiético. Claro. Né? Uhum. Então, o que os autores fizeram? Eles selecionaram 4 grupos de animais. Num dos grupos de animais, eles não fizeram nada. Nenhum dano no rim, nem ozônio prévio, nada. E eles quantificaram a capacidade de filtração do rim. Em outro grupo de animal, eles fizeram a ligadura da artéria que nutre o rim. Ou seja, eles fizeram uma isquemia no rim. E dosaram depois, que foi feito esse dano, essa necrose no rim, a capacidade filtrativa no rim. No terceiro grupo, antes de fazer a ligadura da artéria renal, eles fizeram algumas sessões de ozonioterapia prévia, bioestimulante. Em seguida, ligaram a artéria e quantificaram a capacidade filtrativa do rim. Muito bem. Qual foi o resultado que eles observaram? Os animais que não receberam nem ozônio, nem ligadura, tiveram um metabolismo normal, capacidade filtrativa do rim normal. O animal que teve a ligadura da artéria renal
teve uma diminuição de 50% da capacidade filtrativa do rim. Porém, aqueles animais que receberam algumas sessões de ozonioterapia prévias, ou seja, antes do dano, a capacidade filtrativa deles era igual ao rato que não recebeu nada. Ou seja, nesse trabalho de pesquisa, eles mostraram que quando você promove o aumento das enzimas antioxidantes, o aumento da oxigenação dos tecidos, que é um dos resultados da ozonioterapia, você diminui o dano exógeno ou endógeno. Isso foi um resultado muito interessante e é uma técnica que se é bastante utilizada, que hoje é conhecida como pré-condicionamento oxidativo. Então, muito usado, inclusive, por atletas de alto rendimento na Europa. Olha, uma vez que não aparece nem no antidoping, né? É muito interessante. E existe um outro trabalho também, professor Sérgio, que é o trabalho que tem a relação entre a ozonioterapia com o NRF2. Descreve um pouco esse trabalho, porque ele é muito interessante e nos faz entender muito bem essa ação que vem desde o estresse oxidativo da célula, o que o NRF2 faz, o que ele pode fazer, que é justamente esse aporte tão importante da ozonioterapia. Professora, esse artigo ele é muito interessante porque se a gente for estudar a história da física, a história da biologia, a história da odonto, a história da matemática e etc., a gente vai ver que o mundo passa por revoluções, indas e vindas, coisas que eram mentira antigamente voltam a ser verdade. No futuro, eles vão ser vistos de uma outra forma. Então, quando a gente está no colégio, a gente estuda Darwin, que fala da teoria da evolução, e fala do Lamarck. Então, o Lamarck, a gente até ria nas aulas de biologia, porque falava assim, que se o pai fizesse muito exercício físico, o filho ia nascer com o filho braço também ia nascer fortinho. Então, mas hoje nós estamos em plena revisão do lamarquismo através da epigenética. Sim. O que é a epigenética, assim, muito resumidamente falando? É o efeito do meio no nosso DNA. Porque na época onde prevalecia só Darwin, o DNA era responsável por tudo. Se você era alto, magro, baixo, se fosse desenvolver diabetes, era só o seu gene era responsável por aquilo. Hoje a gente sabe que o meio interfere no nosso DNA. Entre outros mecanismos, através dessa substância que você falou, chamado NRF2. É muito interessante, eu gostaria de mostrar esse livro para os senhores. Tá conseguindo ver aí? Lá, foi um pouquinho para trás, mais um pouquinho para trás. La biologia de la crença. De la crença. La biologia de la crença. Eu não consegui em português, mas eu consegui em espanhol. É a biologia da crença. E o autor era um darwinista clássico. E ele começou a aprofundar, um biólogo, depois que dava aula em faculdade de medicina nos Estados Unidos, ele começou a estudar e via que certas coisas, as explicações não eram boas. E aí ele começou a estudar a membrana da célula. Então, resumidamente, o que acontece? A membrana das nossas células, elas têm receptores na membrana. Sim. Esses receptores estão o tempo todo quantificando quanto tem do hormônio tal, quanto tem da enzima tal, quanto tem da proteína X, da proteína Y. Olha lá o slide complexo, olha. Isso, esse slide eu gostaria que você deixasse na tela, por favor. Pois não. Então, quando um receptor detecta... Sérgio, depois eu só tenho uma pergunta, só um pouquinho, para a gente não esquecer. Tem uma colega perguntando da experiência de epidermólise e bolhosa. Depois a gente volta nesse assunto, tá bem? Voltamos sim. Ok. Inclusive, a gente tem acompanhado alguns casos de epidermólise bolhosa aqui. Bom, não vou pular. Mas eu não esqueço, tá? Só para falar, eu não esqueço. Epidermólise bolhosa, por favor.
Obrigado. Então, vamos falar do NRF2. Isso. Então, esse receptor na membrana de todas as nossas células detecta, por exemplo, o déficit de um hormônio X lá. Essa informação detectada pelo receptor da membrana vai ser levada para o citoplasma. E aí vai ser ativado essas letrinhas aí chamado NRF2. O NRF2 é um transcritor. Ele, uma vez ativado, ele vai migrar para o núcleo, como os senhores podem ver nessa imagem que a professora Magda está deixando na tela. E ele tem uma função específica dependendo de cada célula. Então, o NRF2 vai no núcleo, vai se ligar no DNA e vai ativar a síntese daquela proteína, daquela enzima, daquele hormônio que está em falta. Então, é uma prova muito grande da epigenética agindo no nosso corpo, ou seja, do meio agindo no nosso corpo. Isso é muito interessante. Então, quando se estuda, por exemplo, o diabetes, e tem um mestrado lá em Porto Alegre, onde os autores conseguiram fazer um estímulo no NRF2 e mostraram que aqueles pacientes diabéticos cujo NRF2 estava estimulado, eles conseguiram diminuir o dano causado pelo diabetes. Zerar não, mas diminuiu. E a gente já está ótimo, né? Está ótimo. E a gente sabe, por exemplo, que o ozônio administrado em técnicas corretas é capaz de estimular o NRF2. Então, voltando àquela questão que eu comentei lá da Câmara, do Senado aqui, que discutiu, se a gente for lá na base da célula, lá na mitocôndria, lá na célula, a gente vai poder explicar, então, que o ozônio, sim, pode melhorar 200 doenças, mas de forma indireta, né? Então, é uma discussão muito grande. A professora Magda conhece tão bem quanto eu e alguns colegas que têm estudado a bioquímica e a biologia do ozônio, é muito profunda e muito rica, né? Então, aquele que se dispuser a estudar vai ter um conhecimento muito grande. Então, olha pessoal, professor Sérgio, vamos demonstrar como é que o ozônio ele é gerado, então, para quem ainda não conhece. Eu quero que todo mundo bata palma aí, bate palminha, professor Sérgio, por favor, na live, porque, olha, explicar ao vivo NRF2, sua explicação foi ótima, vai ficar salva a live depois, vamos pôr palminhas para ele, mas então vamos lá. Esse é o gerador de ozônio, professor Sérgio Brusadelli, para quem ainda não conhece. Então, nós vamos ter a utilização do oxigênio, o gerador de ozônio recebe o oxigênio recebe uma descarga elétrica e vai gerar o ozônio. E aí vamos falar um pouco sobre as formas de aplicação, gás, água e óleo, e como que é a dose. Vamos falar um pouquinho de dose. Gente, eu nunca vi tanta palminhas. Muito bem, põe palminhas, professor Sérgio. Vai ser a live de maior palminhas. Olha isso, Sérgio. Quantas palminhas você está recebendo? Merece, viu? Então, vamos falar sobre isso. Como que nós vamos atuar nessa utilização? E aí vamos responder a pergunta da colega sobre a epidermólise bolhosa, que eu me lembro até de você falar, poxa, Magda, se a gente tivesse um equipamento que a gente pudesse colocar o gás, porque a pessoa tem dificuldade de abrir a boca, é um paciente que está sempre em sofrimento. Aliás, pessoal, eu quero fazer uma homenagem ao professor Sérgio Brusadelli, ao trabalho que ele faz na UNB, na clínica da UNB. O professor Sérgio, além dele ter essa característica de científica, que vocês viram como ele desmembrou o trabalho científico, ele tem uma coisa impressionante que é a clínica. Ele toca o paciente, ele trata o paciente na UNB com necroses e até, às vezes, aquele paciente que, infelizmente, professor Sérgio, ninguém quer, né? Então, por favor, vamos falar sobre a dose, sobre a geração do ozônio e do seu trabalho. Inclusive, eu sei que você tem pacientes lá que nós já discutimos sobre isso. Vamos mandar palminhas, professor, mesmo. Joinha e palminha. Vai ser a live do joinha e do palminha. Um beijo para a Maitê aí, viu? Boa noite. Boa noite. Não, então, parabéns para vocês que numa quinta-noite estão aqui discutindo um gás
E agora que os bares abriram, os restaurantes abriram, todo mundo doido para sair de casa está aqui assistindo live. Não, Então, leva o celular, vamos assistir no bar, vamos não, tudo comemorar bem. lá. Parabéns. Então, a beleza da ozonioterapia é a sua versatilidade, que com que com o mesmo gás ou com a mesma substância, que são 3 átomos de oxigênio, nós vamos poder trabalhar diversos efeitos biológicos. Então, o ozônio já é classicamente conhecido na indústria de clareamento de polpa de papel, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, e mesmo na água de abastecimento doméstico, particularmente na Europa, pela a sua ação microbicida. O ozônio em alto, então, falando agora de doses, né? Quando trabalhamos com altas doses, é uma substância altamente microbicida. Bactéria, vírus e fungos. É tão interessante isso porque muitas vezes o problema na odontologia não é o ozônio ou a bactéria, mas é o ozônio chegar na bactéria. Por que eu estou dizendo isso? O sistema de canais radiculares. Sim. Se o ozônio chega e envolve a bactéria, ele elimina a bactéria. Sim. Então, muitas vezes a gente vê alguns artigos na literatura. Olha esse vídeo, Sérgio, ó, ele oxidando e é assim que ele vai eliminar, como ele está fazendo com a luva, é que ele vai eliminar a bactérias, vírus, fungos, ok? Basicamente, ele vai, entre aspas, vai queimar a membrana da célula, a parede celular, e aí ela vai perder sua vitalidade. Bom, então eu falei sobre as altas concentrações, que são ações microbicidas. No outro lado do espectro, que são concentrações muito baixas de ozônio, nós vamos cair no princípio da bioestimulação, que é aquele dano muito pequenininho, aquele estímulo muito pequenininho que vai ser capaz de estimular a resposta orgânica e o nosso organismo vai responder frente àquela pequena agressão de forma como a gente comentou. Aumentando enzimas antioxidantes, aumentando a oxigenação tecidual. E uma substância que a gente estuda muito, particularmente nós da cirurgia, da implantodontia, que é o VEGF, que é o fator de crescimento do endotélio vascular. Então, os trabalhos científicos, tanto com a água quanto com o gás, mas particularmente com o óleo, mostram que os animais e os seres humanos tratados com o ozônio aumentam muito a produção desse VEGF. Como consequência, nós vamos ter a produção de vaso sanguíneo. E aí a gente já pode deduzir, se chega mais vaso, chega mais sangue, chega mais neutrófilos, chega mais oxigênio, chega mais fibroblasto, e todo o metabolismo ali é estimulado. Você falou do óleo, professor Sérgio, então nós falamos do gás, da água, e aí esse slide do óleo também ele é clássico, porque na verdade no óleo nós teremos os ozonídeos, os compostos de peróxidos, e o que utilizamos é o óleo de girassol e o aumento da concentração ozonizando o óleo. Lembrando, colegas, que nós não devemos ozonizar o óleo no consultório de forma alguma, devemos comprar esse óleo. Esse óleo ele pode ser utilizado no caso da epidermose bolhosa, ô, professor Sérgio? Como que nós podemos, então utilizar? Quem não conhece a epidermose bolhosa, talvez se lembre de um termo popular chamado fogo selvagem, né? São lesões em pele, a pele ela se descama, né? O desmossomo deles são fracos, ele não liga as duas camadas da pele, então formam bolhas e se destacam muito frequentemente. Então, as pessoas com epidermose bolhosa têm verdadeiras feridas espalhadas pelo corpo todo. O que a gente tratou no começo, parte odontológica, através da água, do gás e do óleo, e depois, em associação com uma enfermeira e uma médica da ozonioterapia, tudo com autorização legal
foi que os pacientes relatam uma melhora clínica muito grande. Uma melhora de sensação das feridas, de dor, de sensibilidade nessas feridas. O que a gente observa, infelizmente, é que não tem a cura. Tá? As feridas continuam, só que elas cicatrizam, elas têm uma melhor cicatrização do que aqueles indivíduos que não fizeram uso da ozonoterapia. Se mostrou relativamente eficaz, mas em todos os casos a qualidade de vida dos pacientes melhorou. Ok. Professor Sérgio, tem um colega pedindo para falar sobre as necroses ósseas. Nós estamos aqui com um tempo, pelo meu cálculo aqui, que nós estamos com 13 minutos de live. Nós podemos depois marcar uma live só sobre necroses também, mas, por favor, nos fale a abordagem que o professor faz nas necroses ósseas, distinguir a necrose óssea medicamentosas de outras necroses e a ação da ozonioterapia. E se a gente tiver um tempo, falar também das linhas de água das cadeiras odontológicas. Então, rapidamente, antes de eu falar da necrose, está aqui marcado, eu gostaria de continuar no COVID. Então vamos deixar a necrose para uma outra live, tá bom? O colega que perguntou, vamos lá. Então vamos voltar para o COVID. Porque, olha só... E também assim, se o pessoal quiser, depois a gente derruba a live e entra de novo. Mas eu quero que o pessoal fique bem à vontade, tá bom? Então voltamos para o COVID. COVID. Tanto teoricamente como pelos resultados preliminares dos italianos e dos espanhóis, nós já temos a possibilidade de afirmar que o ozônio pode melhorar e muito antes da contaminação ou depois da contaminação com Covid. Então, seria a resposta imune, melhorando a reação, a capacidade de resposta imune do indivíduo. Porém, se vocês lembrarem, eu abri a palestra contando da briga que começou 200 anos atrás entre o micro-organismo e o meio. Pasteur e Deschamps. Exatamente. Era teoria de Louis Pasteur e Deschamps. E o Claude Bernard também. Claude Bernard também e Pasteur. Eles falavam assim, não, quem causa doença é a bactéria, não, quem causa doença é o organismo que desarranjou. Então, se a gente pensar agora no vírus, o Covid, no ambiente, por incrível que pareça, o ozônio vai atuar aí. A gente sabe que o ozônio atua muito fortemente sobre o vírus. Sim. O vírus difícil de eliminar é aquele que está dentro do corpo do indivíduo, porque ele ele é intracelular, ele é difícil de ser eliminado. Aí nós teríamos que matar a célula, né, professor Sérgio? Com certeza. Agora, o vírus que está no ambiente, seja nas bancadas, seja no ar ou seja na água, esse vírus é relativamente fácil de ser eliminado. Então, nós temos alguns trabalhos interessantes, um grupo de Uberlândia e um grupo do Sul, que eles semearam placas, agora falando de bactéria, mas eu vou chegar em vírus, semearam placas de coleta de micro-organismos no ambiente antes e depois da ozonoterapia, ozonização do ambiente. E a redução desses micro-organismos foi muito alta. Lembrando que quando a gente for espalhar o gás ozônio no ambiente, não deve ter ninguém dentro do ambiente, uma vez que a gente já abriu a live falando que o ozônio é tóxico. Então é muito interessante no final de cada período, você... Olha lá, descontaminação do ambiente com ozônio. Exatamente. Você fecha a sala, fecha o seu ambiente, coloca o seu gerador de ozônio num ponto um pouco mais alto. Você pode trabalhar com o difusor ou com um pequeno ventilador para circular esse gás. Exatamente. E você, de preferência, com aqueles borrifadores de água, borrifa a água no ambiente, porque o ozônio é muito mais ativo em ambiente úmido do que em ambiente seco. Vai deixar o seu equipamento funcionando por 30 minutos e, se for final do período, no outro dia, né, o equipamento já está desligado, porque funcionou só por 30 minutos. No outro dia, você vai aerar aquela sala e vai trabalhar num ambiente limpo.
Cuidado com o que se ouve em internet. O ozônio não vai esterilizar o ambiente, isso não existe. Mas ele vai fazer uma descontaminação de alto nível. Falando sobre isso e falando ainda da pandemia da Covid-19, da presença do coronavírus na saliva, professor Sérgio, então a formação de aerosol, e nós sabemos que nós, nos nossos consultórios, nós temos a formação de aerosol através das altas rotações, qual que é a indicação, e o professor Sérgio Brusadelli iniciou um trabalho de descontaminação das linhas de águas lá em Alfenas ainda, qual é a indicação, então, ainda no consultório, a respeito da água ozonizada? O colega está falando do trabalho, Francisco, da Unicamp, que inativou o SARS-CoV-2 em 5 minutos com ozônio no ar ambiente, mas é uma forma de nuvem de água ozonizada com uma alta concentração, com um gerador específico que, infelizmente, nós não conseguimos ter isso agora no consultório, professor Sérgio. Então, por gentileza, continuando aí falando sobre a Covid, a descontaminação, por favor. Em Alfenas, em 96, 97, em parceria, a Universidade de Alfenas, a Unifenas, em parceria com a empresa White Martins, nós instalamos um gerador industrial em que a gente gerava concentrações altas de ozônio, né? Não é a concentração que a gente usa rotineiramente em odontologia e medicina. E esse gás ozoniano, cadeiras odontológicas. Então, nós selecionamos 20 cadeiras com a água convencional e 20 cadeiras com a água convencional mais o ozônio. E aí nós tivemos alguns resultados muito interessantes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para os senhores aqui. Essa é a quantidade de micro-organismos que nós tínhamos na água da cadeira odontológica antes da ozonização. A gente tinha, em média, 4.600 unidades formadoras de colônia numa água sem ozônio. E que espetacular, hein? Quando a gente passou a ozonizar a água, em altas concentrações de ozônio, a concentração da água, de micro-organismos na água, caiu para 2 unidades. Não são 2.000, tá? Ao contrário de 4.600 antes. São 2 unidades. Então, praticamente, a gente tinha uma água estéril quase, né? Então, o que isso tem a ver com o Covid? Lembrando que se o vírus não estiver dentro da célula, é um organismo mais fácil de ser destruído do que a própria bactéria. Então, se a gente consegue uma redução na água de 4.600 para 2 unidades... Espetacular. E associando isso aos trabalhos feitos em laboratório com vírus, porque a gente não pode trabalhar com vírus em ambiente aberto, só em laboratórios extremamente seguros, a gente especula que a diminuição ou até a eliminação desse vírus da água é total. E daí, vamos falar assim, e se eu já tiver uma água que não tem o Covid? Essa água que vai na nossa caneta de alta rotação para a boca do paciente que tem Covid, e daí ele vai virar aerossol, nós vamos ainda ter uma concentração de ozônio nessa água considerável. Então a gente pode especular, eu não estou afirmando, porque ainda não temos um resultado onde foi avaliado num trabalho de pesquisa fechadinho, e eu vou conseguir diminuir a contaminação microbiana. E tem um autor alemão chamado Philipp, esse Philipp é com F, não é o Philipp PH da Letícia, onde ele trabalhou e trabalha muito tempo com água em ambiente odontológico para descontaminação. Mais de 11 anos ele tem esse estudo, Sérgio, né? Ele tem um trabalho de longo prazo. E ele observa que quando ele recaptou essa água no aerossol, ele ainda era capaz de detectar a presença de ozônio. E aqui em Brasília teve uma discussão muito grande, porque
aqueles túneis, né, de descontaminação. Então, algumas pessoas instalaram um túnel de descontaminação na rodoviária aqui de Brasília. E aí sim, os não. Pois não. Não, é isso, é bem interessante. Não, foi muito interessante a discussão, porque alguns falavam assim, isso aí não causa, não elimina nada. O outro falava, nossa, isso aí causa doença. E aí foram entrevistados um biólogo, um médico e eu. Ah, você, que bacana. E foi muito interessante porque o médico que não conhece ozonioterapia, ele falava, olha, o ozônio pode causar dano respiratório, pode causar dano para o pulmão e pode causar dano ocular. Ele está errado? Não. Não. Desde que se usasse o gás. Sim. Que não era o caso. O que se estava usando era uma névoa de água ozonizada. Tudo de bom. Uhum. Porque a gente vai aumentar a capacidade bactericida veiculado na água, onde você vai diminuir aquela capacidade irritativa. A brincadeira que a gente faz é o seguinte, para quem gosta de cozinhar. Você vai para a cozinha, pega a faca, corta a cebola, você vai começar a lacrimejar. Por quê? Quando você corta a cebola, sai um gás da cebola, H2S, que vai reagir com a água do seu olho, da lágrima, vai virar H2SO4, que vai irritar o seu olho. Essa é uma situação. Agora, se você pega essa cebola e parte essa cebola debaixo da água, seja numa vasilha ou seja debaixo da torneira, você não vai ter ardência no olho. Exatamente. Porque aquele H2S já reagiu com a água e não vai irritar seu olho. Então, exatamente, o gás, sim, ele é tóxico e pode causar dano pulmonar. Mas não é o gás que nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando com a água ozonizada. Exatamente. Professor Sérgio, nós temos 2 minutos de live. Nós temos também 2 opções. Você, professor, fazer as considerações finais, desde já eu quero lhe agradecer. E se o pessoal quiser e você puder, então aí vocês têm que falar eu quero aí, nós derrubarmos a live e voltarmos para mais alguma coisa. O que vocês querem, professor Sérgio? Agora temos 1 minuto para o final da nossa live. Escrevam aí se vocês querem continuar a live ou vocês querem uma próxima outro dia. Por favor, professor Sérgio. Não, eu da minha parte eu fico disponível. Então, eu quero agradecer, professor Sérgio, a sua presença. Mais uma vez dizer da honra de estar me entrevistando. E vamos fazer o seguinte, então. Vamos conversando um pouco aqui. Eu quero que você faça as considerações finais. E aí eu salvo essa live e abro uma outra, então, para a gente finalizar. Tudo bem? Tudo bem. Bom, como eu disse que era um médico, um biólogo e um dentista... Vai cair. Vamos esperar um pouquinho. Peraí. Espera um pouquinho, pessoal. Dá um oi aí. Eu vou derrubar e vou voltar novamente. Olha, tá me mostrando aqui que faltam 2 minutos para finalização. Coloquem aí, escrevam aí, por favor, se vocês querem voltar, vocês querem que volte. Então, tá todo mundo falando que quer, o Francisco relatou aqui, Sérgio, que eu falei que foi inativado pela Unicamp.